Bom dia, nono ano. Olha só, hoje nós vamos começar o capítulo 8, Regionalização da Ásia. Como vocês sabem, a Ásia é o maior continente do mundo em extensão e apresenta grande variedade de paisagens natural, etnias, culturas e condições socioeconômicas. Por isso, para facilitar o seu estudo, é necessário regionalizar esse continente, para que fique mais fácil para vocês entenderem a diferença de cada local. E como a Ásia é muito grande, nós temos que dividi-la e essa divisão para poder ajudar. Aqui nós temos a divisão da Ásia Ocidental, Ásia Meridional, Sudeste Asiático, Ásia Oriental, Ásia Central e Ásia Setentrional. Então, essas são as divisões da Ásia. Na página 22, nós temos uma leitura cartográfica, e essa leitura cartográfica, vocês vão estar olhando para ela, para a gente poder responder aqui. Então, me acompanha. Qual a região da Ásia é formada pelo menor número de países? A Ásia Setentrional, formada pela parte asiática da Rússia. E qual região é formada pelo maior número de países insulares? O Sudeste Asiático. De acordo com seus estudos anteriores sobre a Eurásia, por que uma parte do território da Rússia se localiza na Ásia e a outra na Europa? É uma perspectiva geológica. O bloco das terras imersas formado pela Europa e pela Ásia é um só. É conhecido por Eurásia ou continente eurasiano. No entanto, como já foi estudado, esse continente pode ser regionalizado em duas partes, Europa e Ásia. Seguindo critérios físicos, culturais e históricos, nessa perspectiva dessa divisão da Europa e da Ásia. Assim, o território russo é majoritariamente asiático, porém a maior parte de sua população e o seu centro histórico e econômico se localizam na Europa. Aqui em cima, olha, vocês vão pegar o mapa da Ásia conforme a divisão proposta pela ONU, pintando cada região com uma cor diferente. E aí vocês vão elaborar a legenda, ok? Aí vocês pintam o mapa e a mesma cor que você pintar aquela área, você vai colocar na pintura da legenda também, ok? A Ásia Ocidental. A Ásia Ocidental tem uma principal característica física e predomínio dos climas áridos e semiáridos. Culturalmente, ela se destaca pela diversidade de religiões, o islamismo, o cristianismo, o judaísmo, convivendo há milênios no mesmo espaço. Historicamente, no entanto, esse convívio muitas vezes não ocorreu de modo pacífico, houve muitas guerras nesses países. Aí aqui tem uma tabela dos indicadores socioeconômicos da população, né, para vocês olharem, e aqui embaixo tem o olhar geográfico, para vocês fazerem mediante aquele gráfico. É um conjunto de países dominados pelo Oriente Médio, se destaca na Ásia Ocidental. No total são 16 países e constitui uma sub-região, que é a Arábia Saudita, o Kuwait, o Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Omã, Iêmen, todos esses localizados na Península Arábica. Depois nós temos a Jordânia, o Iraque, Israel, Líbano, Síria e Turquia, além de países que não pertencem à Ásia Ocidental, como o Irã, Afeganistão e parte asiática do Egito. Do ponto de vista geopolítico, a posição geográfica do Oriente Médio é bastante estratégica, por dois motivos. O primeiro é a localização, porque ele se situa na confluência da Europa, Ásia e África, o que o tornou e torna a passagem obrigatória para diferentes povos. Esse fator proporcionou grande diversidade étnica. A região é expressiva riqueza cultural, assim como profundas diferenças ideológicas e religiosas. O segundo motivo é a produção de petróleo, pois os maiores produtores mundiais se encontram nessa região, principalmente no Golfo Pérsico. Aqui na Ásia Meridional, ela é banhada pelo Oceano Índico e tem a leste a Baía de Bengala e a oeste o Mar
da Arábia. Aqui tem um mapa para vocês observarem e depois responder as questões abaixo. Na Ásia Meridional localiza-se alguns países mais pobres de todo o mundo. A Índia, país emergente com elevado grau de industrialização e de investimentos externos, é considerada a nação mais importante do subcontinente. Apesar disso, os melhores índices socioeconômicos da região são o Sri Lanka. Aí aqui nós temos uma tabela de indicadores de população dos países. Aqui na página 27, os índices apresentados na tabela classificam o desenvolvimento humano dos países da Ásia Meridional como baixo e médio, com exceção de Sri Lanka e Irã, que tem um IDH elevado. Esses dados refletem as condições de vida da população. No Sri Lanka, é um país insular da Ásia Meridional e foi colonizado por portugueses, holandeses e britânicos. Em situação bem inferior e mais pobre e atrasados economicamente estão Nepal, Afeganistão e Paquistão. Lá, o trabalho infantil em condições inadequadas é uma situação bastante comum em Bangladesh, na Índia, e com países subdesenvolvidos na região. O principal país da Ásia Meridional é a Índia, que ocupa 73% do espaço regional. Eles têm diferentes religiões, idiomas e dialetos e foram colonizados pela Inglaterra. O maior líder indiano foi Gandhi, onde ele constituiu a liberdade com a paz, sem mover uma arma. Ele era contra e ele induziu o povo a lutar sem arma. No Sudeste Asiático, nós temos formado por países continentais e insulares, localizados entre os oceanos Pacífico e Índico. A parte continental da região corresponde às penínsulas Malaya e da Indochina, onde se situam Laos, o Camboja, o Vietnã, a Tailândia, Myanmar e Malásia. A parte insular é constituída por a Indonésia, Malásia, Brunei, Filipinas, Singapura, Timor-Leste. A Indonésia é o maior país da região e tem elevado número de grupos étnicos, cerca de 300 povos e 500 línguas e dialetos. Aqui vocês têm um exercício na página 29. Vocês vão ver essas imagens, né? E vão estar fazendo o exercício. Aqui na página 30, nós vamos falar um pouquinho tem uma tabela do Sudeste Asiático e depois Ásia Oriental. Ela reúne os países que concentram grande volume de produção e comércio mundiais neste milênio, que ela é formada por Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Mongólia, China e os territórios de Macau e Hong Kong. Essa região vive uma intensa expansão econômica. O Japão é uma das potências econômicas da região e do mundo, apesar de seu reduzido território. Trata-se de um arquipélago com mais de 3.000 ilhas. 4 delas se destacam pelo tamanho: Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. É líder das relações comerciais da Ásia com os países da Orla do Pacífico. Destaque-se também ainda a China e os tigres asiáticos. A China é o terceiro maior país do mundo em superfície territorial e também o mais populoso, com mais de 1 bilhão e 380 milhões de habitantes. As áreas mais desenvolvidas e as principais atividades econômicas do país se encontram nas planícies do leste e sudeste. As demais são bem menos povoadas e com menos autonomia política. Atualmente, a China é uma superpotência com influência global e um dos maiores exportadores do mundo, recebendo grandes somas de investimentos estrangeiros. A Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, Sudeste Asiático, compõem os tigres asiáticos, país onde o desenvolvimento econômico elevou muito dos indicadores socioeconômicos, como é possível observar nessa tabela abaixo. A Ásia Central. A Ásia Central se estende do Mar Cáspio a oeste até a China a leste. Nessa região existem montanhas
bastante elevadas, integrantes do maior conjunto montanhoso do planeta. Pela sua posição geográfica, essa região é de grande importância estratégica e geopolítica. Isso ocorre porque os países Ásia Central estão situados no coração da Eurásia, formando um elo comercial entre Europa, China e Oriente Médio. Por esse motivo, os 5 países dessa região, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão, compartilham uma cultura que incorpora elementos tanto do Oriente quanto do Ocidente. Aqui tem os indicadores sociais e população dos países da Ásia. Aí tem o número de população, a taxa de mortalidade, a esperança de vida ao nascer, anos médios e assim por diante. E nós temos a Ásia Setentrional. A maior parte da Rússia se localiza no continente asiático, mas o centro econômico e político é maior concentração populacional. Se encontra na porção europeia do país, a oeste do território, já estudada nos capítulos anteriores desta coleção. Por causa de sua extensão e de critérios culturais e históricos, a porção leste do território russo é classificada como parte do continente asiático, constituindo assim o único país da Ásia Setentrional. Essa região tem grandes e importantes rios, como Obi, o Inesei e Lena, e é muito rica em recursos minerais, como petróleo e gás natural. Porém, grande parte de sua extensão é ocupada pela Sibéria, área que tem baixo povoamento em virtude do predomínio do clima frio e do polar. Essas condições representam um desafio para o governo russo, o de levar desenvolvimento até essa parte do país. Sobre esse assunto, leia o texto. Aí nós temos um texto que vocês vão estar lendo e que fala sobre o desabitado Oriente Russo impõe desafios para Putin, que é o presidente da Rússia. Uma ponte bilionária e pouco usada no fim da Transiberiana, no distante extremo oriente da Rússia, simboliza de forma eloquente as dificuldades que o país de Vladimir Putin enfrenta para desenvolver sua vasta porção asiática. A Rússia se divide em 25% do território europeu, que concentra 77% da população de 143 milhões de pessoas. O leste, na Ásia, fica com o resto e uma densidade populacional de apenas 1/10. Seu território é composto por boa parte do distrito dos Urais, pelo distrito da Sibéria e pelo Extremo Oriente. Essa fatia é a mais desabitada e subdesenvolvida entre 98 e 2014. Seu PIB cresceu 3 bilhões de rublos, equivalente a 165 milhões de dólares, contra 12 milhões de Moscou sozinha. A influência dos vizinhos de Pequim, além da China, Coreia do Sul e Japão, aliás, é a grande preocupação de Putin na colonização das áreas fronteiriças. Após decretar o tema Prioridade Nacional do século XXI, em 2013, o presidente começou a estimular a migração ao estilo dos czares, ou seja, dando terra de graça. O problema é que o território de 1 hectare é insuficiente para a produção econômica sustentável. Devido ao frio extremo do inverno, durante 2 meses não há atividade econômica no Extremo Oriente e partes da Sibéria. Bom, assim a gente termina esse capítulo. Vocês têm a atividade anterior da apostila e mais as atividades da página 34 e 35, ok? Então, tchau, bom final de semana e na próxima aula a gente volta com a correção e com o capítulo 9, ok? Tchau, fiquem com Deus, bom fim de semana.